Olá pessoal, hoje trago ao canal a minha opinião de que é que pode ser a melhor consola para vocês comprarem em 2023. Isto que eu comprei esta consola, a Xbox Series S, então comprei na Black Friday para ser uma prenda de Natal e tenho vindo a utilizar e tem estado de acordo com as minhas expectativas. E se vocês tiverem uma utilização semelhante ao que eu vou falar neste vídeo, que é o que me fez optar por esta consola, também poderá ser uma consola indicada para vocês. Claro que eu não quero entrar aqui numa guerra de PlayStation, Xbox, porque eu já sei que em Portugal a PlayStation é, digamos, uma consola que tem a maior parte do mercado. No entanto, eu queria optar por uma consola que fosse aqui, digamos, económica e que mesmo assim me permitisse jogar muita coisa sem gastar muito dinheiro. Em termos do meu perfil, eu tenho filhos mais novos, tenho filhos que gostam de jogos diferentes e eu também gosto de jogar, mas casualmente, porque eu não tenho tempo para estar sempre a jogar. E por isso eu estava à procura de uma consola que fosse barata, que desse para jogar muitas coisas diferentes, que desse para jogar em diferentes plataformas, e eu já vos vou explicar um bocado o que é que dá para fazer com esta consola, e que também, em termos de custo e de benefício, me tivesse a melhor vantagem. Nós já sabemos que, por exemplo, a PlayStation 5 possivelmente é das mais caras, mas também tem os jogos mais exclusivos, tem os jogos com os melhores gráficos, claro, depende às vezes da opinião das pessoas, mas geralmente as pessoas vão para a PS5 porque têm aqueles jogos exclusivos, ou pelo menos que saem primeiro para a PS5 e, por exemplo, também não existem para a Xbox. E é por isso que costuma ter muita preferência. No entanto, também não nos podemos esquecer que é uma consola mais cara e que depois que os jogos também vão ser mais caros. O primeiro ponto que eu quero pegar aqui é, eu escolhi a Xbox Series S pelo preço. Ou seja, eu comprei isto na Black Friday, claro que agora os preços podem variar, mas eu consegui comprar esta consola por 200€ e tem garantia de 3 anos. Ou seja, por 200€ comprar numa consola que tenha as características desta consola é muito difícil e tendo em conta que o preço mais normal é andar nos 250, 300€, eu consegui comprar esta consola então por 200€ e depois gastei mais 50€ para comprar um segundo comando para poder ter alguns jogos em co-op e poder jogar com os meus filhos. Como podem ver, temos aqui 200€, acho que é muito difícil vocês encontrarem algo mais barato. Claro que por 200€, por exemplo, compra-se uma Nvidia Shield, que é uma box com Android TV, também serve para o GeForce Now. Mesmo assim, claro que eu prefiro dar 200€, tenho uma consola dedicada. Além disso, isto é uma consola e é quase como se fosse um mini PC. Nós podemos ligar um teclado, podemos ligar um rato, temos um browser, podemos instalar algumas aplicações, ou seja, dá para fazer isto também como se fosse um Media Center, como eu às vezes falo nas boxes Android, que costumo ver muito no canal. Ou seja, consigo ter Disney+, Plex, Netflix, Kodi, que abre a possibilidade também para terem aqui uma consola que acaba por ser um aparelho Media Center, em que vocês conseguem ver o vosso conteúdo multimédia, conseguem ver conteúdo de stream. Nesse aspecto eu suponho que do lado da PS também façam isso, mas para a utilização que eu queria dar, isto era perfeito. E agora vamos chegar a outro ponto que eu acho que também é uma das mais-valias principais desta consola, que é o Game Pass. Ou seja, significa que vocês pagam para ter acesso a jogos, ou seja, acaba por ser um equivalente ao Netflix de jogos. Vocês têm cerca de 400, eu acho que são à volta de 400 jogos que podem ter acesso e conseguem jogar na consola. E o que é que eu fiz em relação a isso? Nós temos o Game Pass normal e temos o Game Pass Ultimate, que claro que é mais caro. No entanto, neste momento, e é por isso que eu digo que em 2023 isto ainda pode ser uma opção, neste momento nós podemos comprar aqueles passes de Gold, os passes mais tradicionais que nos dão acesso a podermos jogar na consola. No entanto, existe aqui, digamos, uma vertente de converter o Gold em Ultimate, no Game Pass Ultimate. E o que é que isso significa? Eu fui àqueles sites em que costumam vender aqueles packs de 3 meses de Gold, comprei o suficiente para 3 anos, porque é o máximo que dá, e isso significa que eu gastei cerca de 100€ em Game Pass normal com o Gold para 3 anos e depois converti por 1€, porque eu nunca tinha utilizado uma Xbox. Eles têm aquela questão de convertermos para o Ultimate, então converti por 1€ para 3 anos e tudo que vocês tiverem em Gold para o Game Pass normal passa para o Ultimate. Isso significa que eu comprei a consola por 200€, dei 100€ e agora durante 3 anos eu posso jogar todos os jogos que aparecerem no Game Pass sem nenhum custo adicional. Isso significa que estamos a falar aqui de um investimento de 100€ por ano para durante 3 anos eu poder jogar cerca de 400 jogos. É claro que o meu objetivo aqui era mesmo poder jogar jogos diferentes, ter jogos para os meus filhos, jogos para mim e poder instalar e ir jogando. Aqui o que é que temos de ter em consideração é que a consola tem cerca de 500 GB e nós conseguimos instalar, claro, depende dos jogos. Estamos a falar aqui de jogos de 30 GB, por exemplo, 50 GB, alguns de 100 GB, mas estamos aqui a falar da possibilidade de podermos instalar cerca de 5 a 10 jogos ao mesmo tempo na consola.
E podemos, além disso, comprar uma extensão de memória que é muito cara, ou podemos ligar um disco por USB à consola, e existem todos os jogos que não são otimizados para a série S, vão conseguir jogar através desse disco. Eu, por exemplo, tenho um disco SSD de 2 teras e tenho neste momento cerca de 70 jogos instalados na consola. Digamos que tenho 10 instalados internamente e o resto está instalado externamente e consigo jogar todos. É claro que alguns jogos posso movê-los, mas não os posso jogar porque os otimizados só se pode jogar na memória interna. Mesmo assim, uma das mais-valias é a parte do cloud gaming, porque a maior parte dos jogos que vocês têm acesso podem jogá-los diretamente na consola sem terem que os instalar. Ou seja, mesmo que vocês não tenham espaço, existem imensos jogos que vocês podem jogar, e desde que, claro, tenham uma boa ligação à internet, liguem por cabo de rede e conseguem jogá-los, e eu já estive a experimentar e não tenho mesmo nenhum problema. A jogabilidade costuma ser perfeita, não noto aqui nenhum lag. Eu digo que é a melhor consola desde que vocês tenham também o Game Pass Ultimate. Porque, por exemplo, eu com o Game Pass Ultimate também tenho PC, em que posso jogar 4K no PC, enquanto nesta consola nós jogamos a 1080, mas para os meus filhos também não era relevante, e eu tenho sempre o PC, e com o Game Pass Ultimate eu posso instalar os jogos em PC e jogá-los em 4K se quiser. Isto é para eu jogar também com os meus filhos, jogar em casa, na televisão, e não ter que estar a ligar o PC e a jogar noutro sítio, ou seja, posso jogar na sala com os meus filhos. Mas a vantagem do Ultimate também é essa, é nós termos a parte do cloud gaming e a parte de podermos instalar os jogos no PC, podemos instalar os jogos na consola, podemos jogar jogos então no PC em cloud gaming, podemos jogar na consola em cloud gaming e podemos jogar, por exemplo, num smartphone Android em cloud gaming, em que só precisamos do comando. Isso significa que nós podemos ter a consola em casa e podemos na mesma ir de férias, e desde que tenhamos, claro, uma ligação à internet razoável, podemos jogar os jogos sem termos de estar a levar a consola. Portanto, como podem ver, em termos de custo, eu acho que é muito difícil vocês arranjarem uma consola melhor que esta. É claro que não estamos a falar de uma consola que estamos a jogar em 4K, o conteúdo do Media Center dá em 4K, ele consegue fazer isso em 4K, mas os jogos, por norma, são em 1080p, isto porque, claro, também existe a Xbox Série X, por algum motivo, que é para dar o conteúdo, digamos, com outra qualidade. Mas agora, por exemplo, se for para filhos, eu tenho os meus filhos, eu tenho um filho que gosta de jogar FIFA 2022, joga perfeitamente aqui, o outro que joga Minecraft Dungeons comigo, eu tenho experimentado Forza Horizon. A minha vantagem aqui é que eu tenho imensos jogos, posso ter os jogos todos instalados, ou a maior parte dos jogos instalados, outros posso jogar na cloud e posso ir escolhendo. É claro que podemos pensar que se calhar daqui a 3 anos eu já passei pelo catálogo de todos os jogos, mas isso só vos posso dizer no futuro como é que estão as coisas. É claro que a Microsoft também vai tirando e colocando jogos. Aqui o que é que vocês devem ter em conta? Se algum jogo sair do catálogo e vocês não o tiverem instalado na consola, não conseguem voltar a jogar. No entanto, se ele sair do catálogo e tiver instalado na consola, vocês conseguem jogar enquanto não desinstalarem da consola. Existem alguns jogos que são oferecidos através do Gold, mas aqui a mais-valia é depois vocês ficarem com ele instalado se quiserem jogar mais tarde, e mesmo que ele saia do catálogo conseguem jogar. Eu queria-vos falar aqui mesmo das minhas escolhas, porque é que eu fui por esta. É mesmo porque a mim não me interessava a parte dos gráficos no máximo, não me interessava dos jogos exclusivos, eu estava muito virado para ter uma solução económica, uma solução que desse para eu jogar casualmente e também servisse para os meus filhos irem jogando. E com esta solução eu consegui optar por uma solução barata, é como está a dizer, eu investi 350 euros, 200 euros para a consola, 50 euros para um comando extra e 100 euros para o Game Pass e depois para fazer o upgrade para o Ultimate. Portanto, por 350 euros eu tenho uma consola aqui com cerca de 400 jogos que eu acho que vão sendo renovados e que me vão dar para os próximos 3 anos. Ou seja, durante os próximos 3 anos eu não me tenho que preocupar em comprar jogos, tenho que preocupar em fazer nada. É claro que se vocês preferem comprar os jogos fisicamente e serem os donos dos jogos, se calhar esta consola já não é para vocês, ou se preferem ter jogos mais exclusivos, também não será para vocês. Dessa forma, digam-me vocês qual é a vossa consola preferida, se são da equipa PlayStation ou da equipa Xbox, e também quais são os vossos motivos, se são parecidos com os meus, se preferem ir para a PlayStation, se preferem ir para a Xbox. No entanto, digam-me se não concordam com estas opções, se não concordam que esta é uma das consolas mais económicas e que vocês tiram mais partido, tendo em conta o tempo também que nós temos hoje em dia para jogar. Isto, se vocês trabalham, muitas vezes querem jogar casualmente e não tanto algum jogo dedicado. E claro, como eu estava a dizer, tenho sempre a vantagem, pelo menos com este pack do Ultimate, também poder ir para o PC e jogar no PC. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.